Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este nosso ponto de encontro semanal para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina e assim nos encontramos aqui nos canais da Safeliz que nos proporciona esta oportunidade para descobrirmos e revisitarmos coisas lindas e maravilhosas da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e estamos juntos aqui nos canais da Safeliz, e você que recebe este conteúdo porque alguém compartilhou, também é muito bem-vindo. Eu abraço você por esta oportunidade de estar conosco também desta maneira. O link que aparece na tela é uma oportunidade para você se inscrever nos canais. Fazendo aí a sua inscrição, você vai receber diretamente no seu WhatsApp o conteúdo da lição, o resumão que é a lição completa e depois as porções diárias. Você também vai ter mais facilidade para fazer o seu pedido de oração, postar o seu comentário e certamente eu deixo aqui o meu incentivo para que você compartilhe. Milhares de pessoas recebem esse conteúdo sem estar inscritas no canal e que bênção isso se torna para quem compartilha e para quem recebe o conteúdo. E não se esqueça, a Safeliz mantém uma rede de intercessores que oram pelos pedidos que são aqui postados. Eu mesmo tenho a alegria de constantemente entrar no canal da Safeliz para ver o que vocês estão falando, os pedidos que estão colocando. Eu oro diariamente por esses pedidos. Não tenho condições de respondê-los individualmente, mas pode estar sabendo disso. E me alegra o coração quando vocês fazem alguma menção à minha pessoa, de gratidão. Eu é que sou grato a Deus e a vocês por aqui estarmos juntos. E assim, nós temos a alegria de formarmos uma grande família que ora, que intercede, que estuda a palavra de Deus em conjunto. Nós estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses, estamos avançando agora para a lição de número 10, que tem como título Completos em Cristo, e vamos estudar nesta semana o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. E antes então de irmos para o estudo, convido você a curvar sua fronte para uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as bênçãos recebidas, vindas de tuas bondosas mãos. Dá-nos agora, Senhor, alegria de termos a guia do Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando, dando-nos sabedoria, discernimento, entendimento da palavra, da tua palavra que vamos estudar. Dá-nos um coração sensível e disposto a colocar em prática aquilo que aprendermos neste estudo. Fica conosco, Pai, e abençoa-nos. Nós assim oramos, pedimos e agradecemos, certos de que seremos atendidos e o fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Verso para memorizar, capítulo 2, 16 e 17 dizem assim: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Nós voltaremos a esse texto na lição da quarta-feira. O autor, na porção de sábado à tarde, faz uma observação interessante, que na verdade é uma pergunta. Será que alguma vez alguém já lhe perguntou por que é que você guarda o sábado? Seja na sua vizinhança, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, por que é que você guarda o sábado? Essa é uma pergunta que costumeiramente nós ouvimos quando em contato com pessoas que não têm a prática da observância do sábado. Talvez você já tenha também ouvido pessoas mencionarem o texto que acabamos de ler como verso para memorizar, como sendo uma das razões pelas quais a pessoa não guarda o sábado, porque não vê necessidade em função dessa declaração. Mas será que o apóstolo Paulo estava querendo dizer exatamente isso? Que não há mais necessidade de guardarmos o sábado, o sétimo dia do quarto mandamento? É isso que esta expressão, sábados, ninguém o julgue por isto? Bom, não é isso. Paulo jamais deixou de forma direta ou indireta qualquer alusão para que os seus irmãos em Cristo deixassem de guardar o sábado. Lembramos que quando ele está em Filipos, na sua primeira ida à Europa e à Macedônia, ele sai num dia de sábado, porque não havia sinagoga na cidade. Ele sai num dia de sábado para a beira de um rio, junto à natureza, para observar
o mandamento, para estar em comunhão mais íntima com Deus, e ali ele conhece Lídia, e ele testemunha para essa mulher, que depois se tornou grande peça importante, figura na manutenção do apóstolo Paulo e da pregação do evangelho. Então, Paulo nunca teve a intenção de desautorizar o que o próprio Senhor Jesus já havia dito, que a palavra de Deus já havia dito a respeito do sábado. Seu propósito era outro, seu propósito era corrigir erros de alguns mestres que estavam pregando em Colossos, tentando impor sobre os colossenses algumas práticas estritamente judaicas. O que envolviam essas práticas? Bom, antes de dizer o que envolviam essas práticas, Paulo ele define muito bem que esses falsos ensinos eram chamados de filosofia, de tradição dos homens e de rudimentos do mundo não segundo a Cristo. Nós vamos voltar a essas expressões ao longo do estudo dessa semana. Isto envolvia, estes ensinamentos ou estas imposições envolviam a prática da circuncisão, certos rituais de purificação, tanto do corpo quanto dos alimentos, envolvia uma compreensão distorcida da presença dos anjos nos cultos de adoração aos anjos, e também estes ensinamentos, eles tentavam impor a estes cristãos conversos, vindos não do judaísmo, chamados assim de gentios, estas práticas estritamente judaicas. O autor faz aqui no parágrafo final do Sábado à Tarde uma afirmação que eu fiquei pensando. Ele considera essas pessoas, diz o autor, que eram sinceras e zelosas. E em função desta sinceridade, desse zelo, eles estavam agindo desta maneira, porém distorcendo completamente a pureza do Evangelho. E eu fiquei pensando se em nossas igrejas não é incomum, é bem comum você encontrar em congregações nossas um ou outro irmão que tem uma visão não plena, não completa do Evangelho e se impõe a si mesmos uma disciplina rígida e impõe aos demais a mesma prática. Pode até ser que sejam sinceros, sejam zelosos, mas eles acabam tumultuando o ambiente. E nós vamos, ao longo desta semana, diz aqui o autor, vamos analisar quais eram esses equívocos, quais eram os seus motivos que estavam por trás disso. E vamos concluir, ao estudarmos a quarta-feira, que esta declaração de Paulo, que lemos nos versos para memorizar, não estava relacionada ao sábado do sétimo dia do quarto mandamento e não era uma autorização de Paulo para deixarem os colossenses de guardar o sábado. E com essas observações, com essas ponderações, nós pomos um ponto final na lição do sábado à tarde.